Olá, bom dia a todos. Muito bom podermos estar aqui mais esta manhã, juntos, reunidos, para refletirmos sobre o texto de Rossandro Klingen no livro Eu Escolho Ser Feliz. Para quem não me conhece, meu nome é Roberta Olmo e estou aqui neste trabalho às terças e quintas de compartilhar, né, com todos vocês as minhas impressões sobre a leitura de Rossandro, propondo, né, uma construção, uma troca que seja salutar e que tenha como objetivos, primeiro, né, nos trazer, né, uma vibração, um sentimento positivo em mais este dia que se inicia, e segundo, nos mostrar que é possível sim, com os recursos que dispomos, trabalhar o nosso emocional para que tenhamos equilíbrio e possamos aproveitar as oportunidades que a vida nos traz, encontrando a tão falada felicidade dentro das nossas possibilidades. Então, bora lá? Bora aprender um pouquinho mais essa manhã? E essa manhã a gente vai estudar o capítulo 4. O capítulo 4 ele tem um título, né, que nos chama a atenção, porque é dono do próprio nariz. Quem já não ouviu essa expressão? Ah, mas fulano é dono do seu próprio nariz. Expressão corriqueira essa, muitos de nós usamos e muitos de nós falamos, né? Ah, mas eu sou dona do meu próprio nariz. E Rossandro já inicia, né, esse capítulo nos propondo uma reflexão: será que nós somos tão donos dos nossos narizes assim como nós pensamos? Né? A gente é tão dono do nosso nariz como a gente gostaria de ser? E ele lembra, né, de uma frase de Álvaro de Campos, que era um dos heterônimos, né, de Fernando Pessoa, o grande poeta português, em que nessa frase ele dizia assim: eu sou algo entre aquilo que eu quis ser e aquilo que fizeram de mim. Bem profundo isso. Bem profundo na perspectiva de que nós não podemos nos esquecer que nós somos também produtos do meio em que nós vivemos. Se nós fôssemos somente aquilo que nós gostaríamos de ser, possivelmente nós seríamos aquelas pessoas assim intragáveis, aquelas pessoas insuportáveis na convivência com o outro, porque nós só seríamos capazes de olhar para nós mesmos. Por outro lado, né, se a gente começasse a ser submisso e depender, né, da aprovação do outro para tudo, a gente também não conseguiria, né, ter serenidade. E aí a gente vai vendo que, na verdade, talvez o grande segredo seja a gente buscar o tão falado equilíbrio. Talvez o nosso grande desafio seja equilibrar essa balança entre os nossos desejos e aquilo, né, que é o desejo do meio social onde nós estamos. E é necessário alcançar esse equilíbrio entre essas duas forças, né? O mundo externo, que demanda para a gente, né, expectativas, e o mundo interno, que é esse mundo, sim, que vai ser capaz de gerar um ser equilibrado. Então, não adianta a gente querer trabalhar só as questões externas, trabalho, balança, tudo, e esquecer do que vai por dentro, né? Então a gente vai percebendo aqui que é um equilíbrio entre várias coisas. E aí a gente pode tentar começar a ser um pouco mais donos do nosso próprio nariz à medida que a gente começa a trabalhar forças que vão atuar em nós com mais ou menos intensidade, fazendo com que nós possamos sim entrar, atingir um estado de equilíbrio. E Rossandro coloca que é o equilíbrio que sempre consta em nossas vidas, aquele que os romanos chamam virtus in medius est. A virtude está no meio, né? Então, nesse momento, nós somos capazes de perceber que muitas vezes vai ser preciso ceder, sim. Isso acontece muito frequentemente em pessoas que vivem um relacionamento.
Se a gente já chega num relacionamento querendo ser o dono da verdade, está sempre com a razão, a tendência é que esse relacionamento ele vá, né, cedo ou tarde, chegue a um fracasso. Porque muitas vezes você vai precisar silenciar as suas vontades para abrir espaço para a necessidade do outro. Muitas vezes você vai precisar impor as suas vontades e também fazer com que o outro seja capaz de ceder para permitir que você também tenha um espaço dentro desse relacionamento. E aí esse equilíbrio, né, gera em cada um de nós um trabalho que nos faz crescer. Porque se a gente só vai fazer aquilo que a gente quer, né, a gente vai ser uma pessoa que a gente vai ser desagradável no ambiente, porque a gente não vai ter aquela capacidade de ser companheiro, de construir um projeto que seja coletivo, não saber respeitar a opinião do outro, ou perceber mesmo a contribuição daquilo que foi trazido pelo outro, porque acha que só a gente tem razão. E isso também é ruim. É igual aquele relacionamento que um fala, 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 o outro fica quieto o tempo todo. Então, isso não é um relacionamento, né? Isso não é bacana. Então, nós precisamos dar espaço para que as outras pessoas também façam parte da nossa existência, também se coloquem. A vida é um processo coletivo. Tem gente que diz assim, mas eu nunca fui bom nem em trabalho de grupo, porque quando eu fazia trabalho de grupo, eu perdia a paciência com as pessoas, eu ia lá, fazia tudo, botava o nome de todo mundo na escola e estava tudo resolvido. Mas qual era o aprendizado disso tudo? Cadê ali a dinâmica da construção do coletivo? E é esse pensamento individualista que muitas vezes, né, pode ter contribuído muito para que a nossa sociedade chegasse onde chegou. No sentido de que nós, hoje, temos muitas dificuldades de enxergarmos em verdade a realidade do outro. E a gente vê isso muitas vezes até dentro das instituições, né, das instituições até religiosas. Muitas vezes as pessoas assumem determinadas tarefas, determinados trabalhos e tal, e assumem aquilo de uma forma que não abrem espaço para que outras pessoas também possam estar ali agregando, trabalhando juntos, ou a verdade tem que ser sempre naquela direção, naquele sentido, tornam-se intransigentes com verdades absolutas e afastam mais do que agregam, né? E acabam atrapalhando mais do que ajudando. E porque muitas vezes geram nos outros uma certa acomodação, porque fala assim, mas tem fulano que faz, mas e o dia que esse fulano vier a faltar? Porque um dia vai faltar, né? Como é que vai ser? Quem ficou preparado para dar seguimento, para trabalhar, para continuar a tarefa? Então, a gente não sabe. Essa pandemia veio mostrar isso para a gente. Hoje a gente está aqui, amanhã. E isso não é para a gente ficar em pânico, ficar com medo, mas é para que a gente possa viver as nossas vidas dentro de uma perspectiva de que nós precisamos, sim, uns dos outros. As pessoas que têm essa compreensão e que já conduziam suas vidas dessa forma têm conseguido passar por esses momentos com muito mais facilidade do que outras, né, que traziam para si só isso. E aí existem também aquelas que são o contrário, né? Ao mesmo tempo que tem essas que querem ser, né, os donos da verdade absolutos, que querem fazer tudo do seu jeito e tudo, e se tornam muitas vezes pessoas até desagradáveis. Tem aquelas pessoas que dependem o tempo todo da aprovação do outro. Quem não tem aqui um amigo que começa assim, se coloca uma roupa e fala, mas você acha que eu estou bem mesmo? Você acha? O que você achou? Cortei meu cabelo, mas não estou em dúvida, não sei. Você acha que eu tenho que cortar assim? Você acha que eu posso cortar mais um pouco? E essa coisa, e, e essa ideia que eu estou propondo, será que essa minha ideia é legal? Qual o caminho que eu devo ir, hein? E aí a pessoa tem perguntas as mais variadas e nunca se sente seguro para tomar nenhuma decisão, porque está sempre refém das escolhas e da opinião dos outros. E aí essa falta, né, de convicção sobre as suas próprias concepções interiores é extremamente prejudicial, não apenas para si, mas também para as relações que se estabelecem ao longo da existência, né? Então, a verdade é que para que nós sejamos donos do nosso próprio nariz, nós devemos conjugar as várias forças que fazem parte da nossa existência. As pressões externas, familiares, de trabalho, as internas, porque somente assim, gente, nós vamos conseguir conjugar, né,
a vida em cooperação com as pessoas no coletivo. Nós jamais poderemos viver no mundo do eu sozinho. Nem o Pequeno Príncipe, aquele personagem, né, do livro que a gente chama de livro infantil, mas que eu recomendo que todos hoje, adultos, leiamos com um olhar de adulto, porque é um tratado de filosofia, né? Até o Pequeno Príncipe não vivia sozinho no planeta dele, ó, ele vivia com a raposa e com uma rosa, porque não existe esse mundo do eu sozinho. Nem ele, né, nem o Pequeno Príncipe vivia só. Nós vivemos no coletivo uns com os outros. Nós somos o resultado de muitas pessoas. Por isso, nunca seremos literalmente donos do nosso próprio nariz. Isso é uma fantasia, né? Achar que a gente é dono do nosso próprio nariz e menosprezar a contribuição, né, das demais pessoas que fazem parte do nosso círculo social é tão fantasioso e ineficiente quanto querer ver só o lado bom da vida. E aí, quando o Rossandro fala disso, eu lembro muito, né, do livro Poliana, da Eleanor H. Porter, que é um livro que muitos jovens leem. Foi um livro da minha adolescência, um livro que me marcou profundamente. E a Poliana, ela tinha capacidade de extrair motivos de alegria mesmo diante do sofrimento. E é muito positiva a mensagem que o livro traz, mas, por outro lado, algumas pessoas sofrem da síndrome de Poliana. O que é a síndrome de Poliana? É querer olhar só o lado bom de todas as coisas. Então, tem gente que fala assim, a gente está na pandemia. Mas o mundo vai se tornar um mundo de regeneração. Porque nós seremos pessoas melhores. Porque nós vamos passar por isso, que nós vamos A, B, ou C, só olha o lado bom. E ignoram todo o resto. Ignoram que morrem mais de 2.000 pessoas, que daqui a poucos meses nós estaremos chegando a 500 mil mortes por Covid aqui no país. Ignoram que os hospitais estão sem insumos. Ignoram, mas a gente precisa cuidar do nosso emocional. A gente precisa sim. Mas a gente não pode fechar os olhos para a realidade que nos cerca. E é preciso que a gente tenha cuidado para a gente não interpretar, muitas vezes, colocações de forma equivocada. Porque quando a gente chega e fala assim, gente, vamos vibrar positividade, vamos pensar no bem, vamos ter uma visão otimista, mas é construir uma postura positiva, mesmo diante da situação desafiadora. Porque imagine se diante desse caos que está, se todos nós resolvermos nos calar, vamos aceitar tudo como está. Vamos deixar que o tempo se encarregue. A população vai ser dizimada, literalmente. Porque é um vírus para o qual não tem tratamento, ainda não temos o número de vacinas adequado, precisamos de políticas públicas que não estão sendo cumpridas. Então, imagina se cada um resolver, vamos agora orar, que tudo vai se resolver, vamos colocar na mão de Deus. Deus somos nós, acorda. A gente, na verdade, sabe que a sociedade, a nossa humanidade só chegou no estágio em que está até hoje porque, diante de todos os momentos, a gente foi capaz de olhar para as situações negativas e conseguir meios de conseguir superar essa adversidade. E através de quê? Da evolução tecnológica, científica, do conhecimento, do saber, da produção, do trabalho. Isso que nos move. Mas quando a gente fala isso, também não é para a gente ficar olhando e falar, meu Deus, está morrendo gente todo dia, eu estou aqui. Não. É para a gente olhar com clareza. E a gente olha o exemplo de Paulo de Tarso, que olhava tudo e assimilava o que é bom. Tipo, o que me cabe? Qual é o meu papel? Qual é a minha cota nesse momento? O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para melhorar? Como na minha vida eu posso contribuir para mudar esse cenário? Então, não é ficar preso na síndrome de Poliana, olhando só, o mundo é belo, o mundo é bom, está tudo aí, mas é ter uma visão realista da vida e se posicionar diante dessa vida, né? E aí, não é uma defesa do sistema
né, de ficar pensando negativo, né? A gente precisa entender que existem os problemas, mas sem se fixar nisso, porque quando a gente se fixa nisso, a nossa vida se torna infeliz. Uma visão negativa da vida pode prejudicar até mesmo a nossa saúde. Existem estudos científicos que comprovam que o pensamento negativo e a autoculpa podem ser desencadeadores de muitos problemas de saúde mental. Então, pensar positivo não necessariamente vai nos tornar mais felizes, não vai eliminar o problema, mas vai nos tornar mais saudáveis e vai nos trazer equilíbrio para que a gente consiga superar as adversidades. Porque o pensamento positivo, ele está associado a motivação, confiança, entusiasmo, inspiração, felicidade e acreditar, né? Quando a gente usa essas estratégias de pensamento, a gente se abre, né, para que as influências positivas, né, nos alcancem e a gente consiga superar os desafios, né, de uma forma talvez mais fácil. E aí existe um motivo para que a gente, mesmo não ignorando o lado ruim da vida, a gente consiga extrair as lições dos momentos difíceis, né? Então, procurar os aspectos positivos, mesmo nas situações negativas, podem mudar a nossa perspectiva sobre a situação em questão, dando a ela o real impacto que ela tem sobre a nossa vida, sem exagerar ou mesmo subestimar ali aquela situação, né? E fortalecendo, então, a nós mesmos e as nossas relações depois que a gente consegue superar, né? Então, isso é muito diferente da gente ter aquela visão cor-de-rosa que a Poliana tem de que o mundo é bom, mas é ter uma atitude proativa diante da vida e acreditar, sim, que é possível que nós, né, agindo tanto individual quanto coletivamente, possamos reverter as situações. Então, ser dono do nosso nariz é a gente, na verdade, entender esse equilíbrio, é tentar mudar. E aí eu trago um exemplo, muitos de vocês já devem ter visto essa imagem, essa foto, esse é o Steve Jobs, que é presidente da Apple, né, que fabrica celulares, MacBooks e várias coisas. E o Steve Jobs, ele tem uma história bastante interessante, porque o Steve Jobs, ele, na verdade, ele começou a se interessar por essa coisa de computador, de informática, durante muitos, muitos anos da sua vida, trabalhou bastante e fundou a Apple. Ele fundou a Apple e só que ele logo teve um desentendimento com pessoas que estavam trabalhando com ele. E nesse desentendimento que ele teve, ele acabou sendo afastado da empresa. Ele foi demitido, desligado mesmo. E aí ele começou a buscar outras possibilidades, teve que começar do zero, até que ele montou uma empresa, dessas empresas, né, de tecnologia lá do Vale do Silício, e criou a Pixar, que é esse estúdio, né, de animação de filmes e tudo que acabou sendo comprado pela Apple. E aí, novamente, dentro da Apple, ele seguiu a sua trajetória de sucesso, voltando a ser, né, o presidente da empresa. Então, a gente vê um caminho assim de queda, que muitas pessoas poderiam imaginar, nossa, mas ele saiu, né, de dono da Apple para uma queda, e ele voltou, não só dono da Apple, mas também trazendo uma empresa nova, que revigorando ali todo o conhecimento tecnológico da época, e se tornando novamente presidente por seus méritos próprios. Então, exemplos como o dele são exemplos dentro de uma perspectiva, né, ali de uma empresa, mas que nos mostram que muitas vezes na vida a gente precisa buscar esse equilíbrio e entender, né, que diante dos desafios não dá para a gente desanimar, baixar a cabeça e ficar esperando que Deus resolva tudo para a gente, não. A gente precisa ser capaz de correr atrás, de se reinventar, de pensar em possibilidades. Nesse momento de pandemia, que muitas pessoas perderam seus empregos, suas fontes de renda, se a gente jogar no Google lá pessoas que se reinventaram na pandemia,
é fantástica a quantidade, né, de exemplos assim de pessoas reais, nossas, do cotidiano, que não alcançaram esse sucesso do Steve Jobs, mas que se reinventaram, desde pessoas que eram donas de salão de cabeleireiro e que perderam clientela, e aí começaram a trabalhar com feiras orgânicas naquele espaço que tinham, e hoje construíram um ambiente adaptado que recruta produtores locais. Então, assim, são histórias as mais diversas, pessoas que tinham empregos fixos, que hoje criam pães artesanais com recheio, e que já viraram sucesso e que estão divulgando. Então, assim, tem as mais diferentes histórias de superação. E, ao mesmo tempo, a gente encontra aquelas pessoas que perderam seus empregos e não conseguiram nada e que não conseguem sequer pensar em ter uma perspectiva, porque tem medo, não conseguem vislumbrar algo além. Falta, né, essa coragem, né, de ir além, de olhar para a situação desafiadora e ter um pensamento positivo no sentido de falar assim: eu vou sair dessa, eu vou conseguir, porque é o primeiro passo para a gente conseguir. Então, ser dono do nosso nariz, gente, é a gente entender que a vida existe um equilíbrio entre o que nós queremos, o que nós almejamos, e aquilo que é possível, né? Porque é aquilo que são as demandas da nossa sociedade. E isso vai nos possibilitar aceitar o lado bom e o lado ruim da vida. E Rossandro termina o capítulo dizendo assim: acredite, sabemos o quanto é difícil aceitar o fracasso, né? Quando a gente está por baixo, é tão ruim, né? A gente fica se sentindo péssimo. Mas ele diz assim: mas não estranhe também o fato de que muitas pessoas têm dificuldades de conviver com o sucesso. Mas isso aí eu não vou falar agora, porque a gente é um papo que eu vou deixar para a gente ter na próxima terça-feira, no capítulo 5, que a gente vai falar sobre o sucesso sem medo. Mas a verdade é que a gente vai deixar para refletir. Nesse momento, a reflexão que eu gostaria de deixar para essa manhã é o quanto nós ainda temos medo de enfrentar os desafios da vida, de olhar para a vida com equilíbrio, com serenidade e caminhar, né? Não tenhamos medo, né? A gente precisa superar isso. E a gente precisa buscar equilíbrio na nossa vida a todo momento. Então é isso, minha gente. É essa mensagem que estava no capítulo 4, trazendo para a gente a lição do equilíbrio. E aí eu vou propor uma pequena tarefa para vocês, né, e para mim também, para a gente poder fazer junto. Que tal a gente separar um tempinho, reservar um tempinho, e a gente pegar uma folha de papel em branco e a gente tentar anotar. Nessa folha, a gente anotar de um lado todos os nossos desejos em relação à nossa própria vida. O que a gente pretende fazer, quais são as nossas metas, propósito da nossa vida. Embaixo, a gente pode colocar, se a pessoa achar melhor, até definir isso em termos assim, em diferentes esferas, na esfera profissional, pessoal, né, amorosa, religiosa, que pode fazer separado. Então, pode fazer. E do outro lado, o que a gente imagina que seja a necessidade do mundo em que a gente vive e como a gente pode, né, fazer com que essas nossas vontades elas estejam em equilíbrio com as necessidades e as demandas das pessoas que estão ao nosso redor, que convivem conosco, né, e se relacionam. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, alguém que é um chefe de família e que tinha muita vontade, por exemplo, de cursar, de fazer um ensino superior, mas muitas vezes ele não pode fazer porque ele tem as responsabilidades na casa dele. Então, ele vai anotar lá que uma meta que ele tem é fazer um curso superior. Mas, do outro lado, ele tem um compromisso com as finanças da casa. E aí a gente vai tentar ver, refletir nesse meio termo, como é possível tentar buscar um equilíbrio aí? Então, vamos começar a botar isso no papel para a gente conseguir visualizar e a gente começar a tentar refletir e buscar pensar neste equilíbrio e mecanismos de como atingir esse equilíbrio, tá bom?
Ó, um bom feriado para todo mundo, pessoal que está aqui no Brasil, para quem está fora, um bom dia, muita paz, que vocês consigam, né, ter um dia, apesar de todos esses desafios que estamos vivendo aí, mas que vocês tenham um dia leve, um dia produtivo, um dia de aprendizado e um dia de muita alegria. A gente se encontra aqui na terça-feira para continuar o nosso estudo. Um beijo grande para todo mundo e não esqueçam, hein? Vamos embora ser feliz. A gente merece também. Muita paz para todo mundo.